Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de pesquisa e opinião pública. Sem mais delongas, vamos adentrar ao nosso tema de hoje. Na verdade, a gente vai falar hoje, conforme está lá no nosso plano de ensino, sobre a situação atual dos veículos de comunicação, da mídia em nível geral, tá? Mais ligado à mídia tradicional, certo? Vamos trabalhar alguns autores como Douglas Kellner, mais no final, antes Pierre Bourdieu e também grandes representantes da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer. Mas vamos voltar bem lá, vamos voltar muito no tempo agora para dizer o seguinte: desde que o mundo é mundo, ou pelo menos no princípio, isso perdurou até ali séculos 17 e 18, todos os mistérios do mundo, todas as coisas do mundo eram explicadas pelos mitos. O que são mitos? Mitos vem de M-I-T-H-O-S, mitos, que significa fala, narração. Mitos eram histórias, verdades tidas como coisas inquestionáveis. Aconteceu e pronto. A história de Jesus Cristo morto na cruz, a questão toda, a história toda envolvendo Adão e Eva, todas aquelas questões que nós aprendemos quando somos crianças, que nos acompanham, na verdade, todas essas histórias eram explicadas pelos mitos. Então, volto a dizer, os mitos eram toda e qualquer história que era contada e que era tida como uma verdade inquestionável. Tudo era explicado, então, pelos mitos. Muito bem, tudo era explicado, então, portanto, pelas crenças, pela fé. Quando o homem sente a necessidade de um conhecimento mais seguro, a respeito das coisas, dos mistérios do mundo, surge um movimento que ficou conhecido como o movimento do iluminismo. É quando o homem tira Deus do centro do universo e coloca a razão. Tudo deveria ser comprovado, verificado. Então, quando o homem sente a necessidade de conhecimentos mais seguros a respeito do mundo e dos seus mistérios, surge esse movimento aí do iluminismo, que retira Deus do centro do universo e coloca a um endeusamento da razão. Muito bem. Com o iluminismo, com essa mudança de paradigmas, surgirão também, vai surgir a opinião pública, já vimos isso, mas surgirão também as ideologias, os chamados ismos, o liberalismo, o socialismo e assim por diante. Isso se fortalece cada vez mais com o aumento dos meios de comunicação, em especial os jornais, e também com o aumento da alfabetização das sociedades. Muito bem, pessoal, nós vimos também que a partir daí surge uma opinião pública que tinha voz e vez frente ao poder, e nós vimos também que com o advento do capitalismo industrial, dentre outros fatores, e com o estopim da Primeira Guerra Mundial, essa opinião pública ela decresce, ela enfraquece, assim como as ideologias, e o resultado, a gente sabe, é o enfraquecimento das ideologias, da opinião pública, o enfraquecimento da cultura, ou seja, há uma despolitização das pessoas, ao mesmo tempo em que há um uso desenfreado, cada vez mais forte do sensacionalismo, inclusive na política. Muito bem. Então, a partir do momento em que esses elementos aí mais superficiais,
própria questão do sensacionalismo, eles começam a fazer parte da realidade das pessoas, há um enfraquecimento da opinião pública, né? E o estopim, o auge disso, né, se deu ali com a Primeira Guerra Mundial, e também há uma despolitização, há um enfraquecimento da cultura. Nesse cenário todo aí, que nós já vimos anteriormente, estou apenas recapitulando, há o apogeu da indústria cultural. O que vem a ser indústria cultural? Indústria cultural, na verdade, é um termo que foi cunhado pelo Adorno e pelo Horkheimer no clássico A Dialética do Esclarecimento. Tem um capítulozinho ali que fala sobre a indústria cultural. Foi a primeira vez que apareceu esse termo aí. Para quem não sabe, o Adorno e o Horkheimer, eles eram pensadores que fizeram parte da assim chamada primeira fase da Escola de Frankfurt, né? E a Escola de Frankfurt, na verdade, é uma teoria crítica e um grupo de pensadores ao mesmo tempo, né? E boa parte desse grupo de pensadores era formada por judeus. Então, durante o regime nazista, eles fugiram para outros países, né? O que foi o caso do Adorno e do Horkheimer. Fugiram com medo da perseguição. O que vem a ser essa indústria cultural, esse termo tão importante que a gente fala desde sempre na nossa área, né? Seria uma espécie de mercantilização da cultura. É a cultura transformada em mercadoria. Se formos pegar mais a nossa parte, aí, a nossa área do jornalismo, é a informação tornada mercadoria. Então vejam bem, todo esse movimento aí de indústria cultural, ele acaba por prejudicar uma formação mais crítica da parte da sociedade. E que elementos, de que forma essa indústria cultural, né, essa mercantilização da cultura, isso que eu acabei de falar, a cultura como mercadoria, de que forma isso aparece no nosso dia a dia, né? Bom, Adorno e Horkheimer estudaram muitos elementos, mas eles falaram muito sobre a indústria cinematográfica na Europa, nos Estados Unidos, né, no final do século XIX, século XX, discutiram também, além dos filmes, a questão do rádio, a televisão, a música popular, as revistas e os jornais. E o que a gente percebe, pessoal, quando a gente fala em indústria cultural? Um dos objetivos básicos, uma das premissas básicas da indústria cultural é a padronização dos seus produtos, né? Vamos pegar um produto como a informação, né, tão caro, né, a todos nós, né? Há uma padronização da informação. Então isso muitas vezes acaba por limitar o discernimento das pessoas, né? o pensar crítico das pessoas. Outra questão também que muito se coloca muitas vezes um filme, um enlatado norte-americano, filme este no qual nós começamos a assisti-lo, nós já sabemos que fim ele terá. Para Adorno e Horkheimer, para muitos pensadores da Escola de Frankfurt, não só da Escola de Frankfurt, mas principalmente da Escola de Frankfurt, quando nós nos deparamos, além de sermos explorados no trabalho, aí tem uma veia marxista muito forte aí nos escritos deles, né? Além de sermos explorados no trabalho, quando nós chegamos em casa e nos deparamos com um enlatado norte-americano, um produto, um filme norte-americano que não vai acrescentar em quase nada, para não dizer nada nas nossas vidas, para eles isso também significa uma continuação, um prolongamento da exploração do trabalho. E outra questão também, que está dentro dessa padronização da cultura. Vamos pegar o exemplo do filme, que eu já falei, né? Nós começamos a vê-lo, nós já sabemos qual será o seu final. A questão dos clichês, né? dos estereótipos. Uma música, por exemplo, né? Que segue determinados padrões, né? Já pré-estabelecidos, né? Tempo de duração, 3 minutos, que é o tempo ideal, 3 minutos e pouco para tocar na rádio.
o refrão tem que ser bastante pegajoso, ou seja, são elementos muito superficiais, assim, muitas vezes carentes de conteúdo, né? Pegando exemplo específico aí da música, né? Então são aquelas músicas que são criadas somente para consumo, né? Não tem muito conteúdo ali. É para pegar rápido aqui assim no ouvido e a pessoa sair cantando, mas quando a gente vai ver a letra é de baixo nível e a música idem. Então tem vários elementos aí e quando há essa exploração, né, na visão de Adorno e Horkheimer, né, a gente sempre lembra de uma frase deles que é a seguinte, né? O inimigo que se combate, né, com a indústria cultural é o inimigo que já está derrotado, o sujeito pensante. Então, segundo eles, a indústria cultural age com esse objetivo, né, de não promover um pensamento crítico, né, nas pessoas. E além disso, segundo eles, a indústria cultural reifica, ou seja, ela coisifica os seres humanos, né? Ela os trata como objetos. E isso é acelerado cada vez mais, né, com o desenvolvimento, com o fortalecimento, com a imposição das tecnologias de informação e comunicação. Agora, só para não deixar passar batida essa parte aí, eu pego carona num autor que eu não citei no início da aula, mas trago aqui, que é o John Thompson, que eu particularmente gosto muito. Ele tem muitos elementos em comum com o Douglas Kellner, que é o meu autor número 1 aí dos estudos do pensamento comunicacional, desde sempre. O Thompson, no livro Ideologia e Cultura Moderna, que é um clássico, leitura obrigatória para todo e qualquer estudante de comunicação, ele faz algumas críticas às noções de indústria cultural do Adorno e Horkheimer. Não cabe aqui fazer toda uma explanação em cima disso. O que é interessante para nós aqui, para os passarinhos também? O que é interessante? É mostrar que a visão deles a respeito dos receptores era um tanto quanto limitada, né? O Adorno e Horkheimer, assim como alguns ou vários pensadores da escola de Frankfurt, nem todos evidentemente, viam o receptor como um ser passivo, aquele que aceita, que engole tudo que chega até ele, toda e qualquer informação, todo e qualquer produto cultural que chega até ele. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, né? Quem estuda recepção, quem mergulha, né, a fundo na questão dos estudos culturais, né, na área dos estudos culturais e mais especificamente nos estudos de recepção, vai perceber que não é bem assim, que em maior ou menor grau todos nós produzimos sentidos, né, com relação àquilo que nós recebemos, né? Então, na verdade, a ideologia que eles promovem, Adorno e Horkheimer, ela cria uma espécie daquilo que o John Thompson chama de cimento social. Parece que aquele discurso, que aquele produto, aquela informação, né, que é passada ao receptor, o paralisa, né, o deixa rígido, né, cimento social. Na verdade, a gente sabe que não é bem assim. E aí o Thompson também trabalha outro ponto, ele utiliza um outro termo que é bastante interessante para criticar essa visão do Adorno e Horkheimer, termo esse que se chama falácia do internalismo, que na verdade ele pressupõe que um produto cultural, ele através dos seus elementos, ele vai despertar uma determinada reação nas pessoas. Não é o produto que vai dar as rédeas, né? Vai ditar as regras em uma determinada situação. Não. A gente sabe, e vimos isso nessa disciplina também, lá no início, nos primeiros vídeos, que quem dá a palavra final é o receptor. Obviamente não podemos elevar, né, o papel do receptor a níveis ilusórios, utópicos, mas a gente sabe que em maior ou menor grau as pessoas produzem sentido e boa parte delas produz sentido com
discernimento, né? de forma crítica. Né? Então, ainda para fechar essa parte aí, eu lanço mão de outro autor que eu gosto bastante, nosso saudoso Pierre Bourdieu, que dizia o seguinte: dentro desse cenário aí de mercantilização da cultura, né? Cultura trabalhada de forma padronizada, cultura vista como um produto, ele dizia num livro muito legal chamado Sobre a Televisão, um livrinho que a gente lê numa tarde, muito tranquilo, é um clássico, outro clássico da nossa área, sobre a televisão. Ele diz que sobra muito pouco para fazer jornalismo, muito pouco para o jornalismo. Então ele traz algumas categorias, ele apresenta algumas categorias que eu trago para vocês. Por exemplo, ele diz que é pouco provável que algo possa ser dito dentro desse contexto todo, né? Ele diz que muito pela questão do tempo, quem trabalha com televisão sabe disso, né? E também pela imposição de certos temas, ou seja, tudo deve ser superficial, tudo deve ser light, tudo deve trabalhar dentro da lógica dos fatos ônibus. O que são os fatos ônibus, que é uma categoria que ele traz? São aquelas informações que não chocam ninguém, são tão tranquilas que a gente pode ler enquanto está dentro de um ônibus, né? Os fatos ônibus. Então, consequências disso ficam claras aí, né? A despolitização, né? Se trabalha com o objetivo de não nutrir a sociedade, né? De uma informação mais consistente, né? A respeito das coisas que nos cercam. Né? E ele diz também, tem a ver com a padronização da informação, né? Que há uma circulação circular da informação, ou seja, as mesmas notícias são veiculadas, né, por todos os veículos, né, e com detalhe, né, de forma superficial. E tudo isso para quê? Né? Essas informações que são consumidas de forma mais fácil, né, elas atingem aquele objetivo, né, aquela ideia que ele chama de mentalidade índice de audiência. Né? Tudo gira em torno, né, do lucro, né, da audiência a qualquer preço. Coisas que nós vimos quando falamos sobre globalização, né, sobre a ideologia da globalização que vem a ser o lucro. E todas essas questões aí também, pessoal, acabam respingando em maior ou menor grau nos nossos futuros jornalistas, ou até mesmo nos profissionais que já estão no mercado. Porque muitos deles, além de terem uma formação não muito forte, digamos assim, né, eles ainda são abastecidos por esse tipo de produto, né, por esse tipo de informação. Então, não são raras as vezes em que nós vemos jornalistas no mercado, né, na televisão, por exemplo, totalmente despreparados. Né? Então, parece que cada vez mais se formam robôs, né, em vez de jornalistas preparados, né, com discernimento, com um senso crítico aguçado. Né? Existem inclusive jornalistas que a gente vê, é visível, né, cobrindo determinada matéria, como por exemplo matéria sobre política, que desconhecem a história política do país, por exemplo, o que é uma lástima. Né? Então tudo isso em maior ou menor grau pode acabar respingando também em profissionais que já estão no mercado ou em futuros profissionais. Virando um pouco a página, indo para o nosso Douglas Kellner, agora já para juntar tudo isso que a gente trabalhou aqui e para colocar nesse caldeirão e para fazer uma análise mais geral da mídia hoje. Como que o Kellner vê a mídia hoje e como que nós podemos nos preservar e ao mesmo tempo como que nós receptores podemos nos tonificar frente aos produtos que nós recebemos. O Kellner afirma que para que a gente possa fazer uma leitura consistente da mídia, nós temos que lançar mão de 3 elementos, 3 movimentos. Primeiro, temos que fazer uma leitura política da mídia, ou seja,
fazer uma leitura tentando enxergar qual é a ideologia que está por trás de todo e qualquer discurso midiático. Isso ele chama de leitura política da mídia. Temos que fazer uma leitura interdisciplinar, ou seja, lançando mão de toda e qualquer área do conhecimento, da psicologia, da economia, da política, enfim, toda e qualquer área do conhecimento, desde que ela seja adequada, desde que ela se encaixe naquilo que nós estamos averiguando. E por fim, o Kellner afirma de forma muito sagaz que, além do texto, nós temos que entender qual é o contexto no qual esse texto está sendo produzido. Muito bem. O que o Kellner fala? Que a mídia, ela cada vez mais hoje, ela consiste num palco no qual atuam as mais diversas forças, os mais diversos agentes da sociedade. As forças hegemônicas, aí tem uma influência muito clara aí do Antônio Gramsci, né? Existem aí embates no palco midiático entre as forças hegemônicas e as forças contra-hegemônicas ou de resistência, né, da sociedade. Em nível geral, ele afirma que, na maior parte das vezes, prevalece na mídia tradicional a visão de mundo das mídias, das forças hegemônicas. Nesse sentido aí, a gente percebe, né, na mídia tradicional, grande parte dela conservadora, né, preconceituosa e por aí vai, que a visão de mundo que se tem, a visão de sucesso é daquele homem branco de classe média alta, né, e tudo que não tem ligação com ele é minoria, está fadado ao fracasso. Então, muitas vezes é essa a formação que nos é passada por boa parte da mídia. Essa é a visão de mundo, né? Aquele sujeito empreendedor de sucesso. A gente sabe que existe vida além disso. Muito bem. Dentro desse palco midiático aí, né, o Kellner lança mão de 3 categorias para a gente entender a mídia: horizonte social, campo discursivo e ação figural. O horizonte social diz respeito ao contexto, ao cenário, ao período, à época em que um determinado fato acontece, tá? E temos que levar em conta esse cenário, né, para analisar o produto final. O campo discursivo diz respeito aos atores envolvidos no processo e às suas práticas, né? Os atores envolvidos num determinado fato, num determinado acontecimento, mas também os produtores de informação, né? Quem vai produzir informação a partir de um determinado fato, acontecimento, e os receptores, né? Nós, a sociedade. E por fim, a ação figural, que é o produto final, a informação, né? Que leva em conta o contexto, o horizonte social e o campo discursivo, né? Os atores e as suas práticas. Vamos dar um exemplo aí. Busco lá na minha tese, né, lá no meu doutorado, o Jornal do Almoço da RBS TV, filiado à Rede Globo, e o Movimento Sem Terra. Qual era o cenário que nós tínhamos? Qual era o horizonte social? O assim chamado Abril Vermelho de 2004, quando o MST anunciou que faria várias invasões, ocupações de terra Brasil afora. Muito bem. Isso chamou a atenção de boa parte da mídia tradicional e o MST, durante o abril de 2004, ficou na berlinda, ali, ficou nos holofotes. Muito bem. Esse é o cenário que nós tínhamos então, né? Um cenário de crise política, de crise econômica. Era o início do governo Lula ali, né? O Movimento Sem Terra clamava por se não por uma reforma agrária, mas pelo menos por uma política eficiente de assentamentos e outros movimentos que fortalecessem, que ajudassem, que colaborassem com a vida do homem do campo. Muito bem. Esse é o cenário que nós nos encontrávamos ali, tá? Primeira metade do primeiro governo Lula,
a política e a economia, as questões políticas e econômicas não iam muito bem no país e o movimento do Sem Terra clamava por lutava por vários dos seus ideais. Muito bem, que eu coloquei aqui. Ok, esse é o horizonte social, esse é o cenário, a época, o contexto. Quais são os atores? Qual é o campo discursivo? Governo federal, governo estadual, porque eu analisei o caso aqui do Rio Grande do Sul, a polícia, o judiciário, né, nós receptores, evidentemente o movimento Sem Terra, né, os produtores de informação, todos eles e as suas práticas. No caso, eu analisei a produção da RBS, do Jornal do Almoço, sobre o MST, e depois eu fiz um estudo de recepção com o MST. Muito bem, qual foi a ação figural, qual foi o produto final, né, promovido pela RBS TV? De total repúdio, né, de total contrariedade às ações do movimento do Sem Terra. Inclusive, até eu trabalho lá na minha terra, na minha tese, as diferenças de tratamento, né? Quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso e o governador era o Olívio Dutra, Fernando Henrique Cardoso do PSDB, Olívio Dutra do PT, quando existia algum conflito de terra aqui no estado, a culpa era do governo estadual. Depois, quando o governo era o Lula, governo federal Lula, e o estadual Germano Rigoto, quando havia algum conflito de terra, conflito agrário aqui no estado, a culpa era do governo federal, né? em nível político, em nível de segurança e por aí vai. Então, há muitas contradições no discurso da mídia, né? Então, todos esses elementos aí, eles consistem no produto que é passado à sociedade, né? Então, essa ação figural, né, que resulta no produto, ela sempre tem que levar em conta os atores envolvidos e o contexto, né, o horizonte social, né? Qual era o período que nós estávamos vivendo, né, o que estava acontecendo naquele momento. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. De uma forma mais ampla, analisando a mídia de uma forma mais ampla, e aí eu já estou me encaminhando para o final da aula, hoje, se nós formos analisar a postura de boa parte da mídia tradicional, nós vamos ver que o horizonte social ele está permeado pela lógica da globalização, ou seja, é o lucro acima de tudo, a audiência acima de tudo. Muito bem. Então estamos imersos naquela chamada mentalidade índice de audiência que eu falei há pouco, termo cunhado pelo Pierre Bourdieu. Campo discursivo são os atores, né, envolvidos, né, já falei há pouco, e a ação figural ela vai ao encontro desses atores envolvidos e do horizonte social. Então, dentro desse cenário aí, o que a mídia faz? Ela simplifica questões complexas, ela abusa constantemente, né? Ela explora constantemente a desgraça humana, né? Ela trabalha com a ausência dos comos e dos porquês nas suas informações, né? Há um uso constante do sensacionalismo, da exploração da vida íntima das celebridades e por aí vai. Então, pessoal, tudo isso para dizer que é muito bom que hoje em dia nós temos outras possibilidades, outras mídias alternativas, outras nem tão alternativas assim, que nos nutrem de informação mais consistente. Porque não é segredo para ninguém, e eu encerro a aula de hoje dizendo isso, que boa parte da mídia tradicional ela ainda promove um discurso carente de substancialidade, certo? Mas sempre é bom dizer que quem dá a palavra final somos nós, os receptores, e eu sempre lembrarei mais uma vez aqui, Michel Serres, que diz: sem utopia não há progresso. Temos que acreditar. Valeu, pessoal!